Bom dia, graça e paz. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja sempre contigo e em teu lar e em tua família. Amém? Que esse dia seja repleto das bênçãos do Senhor na sua vida. Hoje, em nossa oração da manhã, vamos estar lendo o capítulo de número 2 do segundo livro dos Reis. Amém? Vem com a gente, pega a tua Bíblia e acompanha a gente nessa leitura. Se você não tiver Bíblia, não tem problema. Fica com a gente, fica ouvindo, fica buscando sabedoria, entendimento do Senhor, que com certeza Ele vai liberar essa bênção na tua vida. Hoje, no capítulo de número 2, a gente vai ler sobre Elias é elevado aos céus, o reinado de Jorão. Esse é o título do capítulo número 2, amém? Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Eliseu é sucessor de Elias. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como visse o Senhor, Como vive? E vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. Eliseu é sucessor de Elias. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foi a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. Eliseu é sucessor de Elias. Disse-lhes, pois, Elias: Fica-te aqui, procura o Senhor. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e passaram defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Elias é levado ao céu. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram entre duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. O 10. Sim. Elias é elevado ao céu. Tornou-lhes Elias: Dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, nada se fará.
E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Eliseu subiu ao céu num redemoinho. Elias é levado ao céu. Indo eles andando e falando. É o 12? Sim. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e tornando as suas vezes, rasgou-as em duas partes. 13. Também tomou a capa de Elias, que dele caíra, retornou e parou à margem do Jordão. Elias é levado ao céu. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estava defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Os discípulos dos profetas procuram Elias. Eles disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do seu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em alguma dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: não os enviareis. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhe: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o encontraram, não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Eliseu tornou saudáveis as águas de Jericó. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Ele trouxeram. Então foi ele à fonte das águas, jogou sal nela e disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. Rapazinhos zombam de Eliseu. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 urnas saíram do bosque. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. E dali foi para o monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Glória a Deus. Gente, a gente vê aqui, né, que nesse capítulo, que as águas, né, foram feridas
e abertas, não só por Moisés na passagem do Mar Vermelho, né? A gente vê que Elias, né, junto com Eliseu, quando eles iam, né, primeiro Elias abriu para eles passarem, e após ser arrebatado por Deus na carruagem de fogo, Eliseu volta e novamente ele toca e as águas novamente se abrem para ele passar, né? Podemos ver também que muita gente diz assim: ah, você tem que perdoar tudo, você é crente, você é um servo de Deus, então você tem que perdoar tudo. A gente perdoa sim, mas tem coisa que machuca muito, que a gente tem que entregar na mão de Deus e pedir socorro, né? Porque tem pessoas que não se tocam, tá te ferindo e acha que pode, né, te pisar e você ficar calado porque você é servo de Deus, então você tem que calar. Então a gente vê aqui que Eliseu, ele era calvo, né? Sabe que houve um tempo que eu imaginei que calvície fosse coisa nova, né? Que passou a acontecer de pouco tempo. Mas aqui a Bíblia relata que naquele tempo já havia os amados carequinhas, né? Então Eliseu, ele era calvo. E naquele tempo a calvície era vista como uma coisa feia, como uma coisa que era tipo um castigo, uma coisa mais ou menos assim, né? Então aqueles jovens atravessaram, encontraram com Eliseu, desculpa, aqueles jovens passaram, né, por Eliseu e começaram a zombar dele, a ponto de despertar nele a ira. E ele, né, amaldiçoou aqueles jovens. E o que aconteceu? Apareceu 2 ursas, né, e devorou alguns deles. Por quê? Porque eles provocaram a ira. Então, gente, significa, não é que eu estou aconselhando você a amaldiçoar ninguém, veja bem. É que quando isso acontece, não acontece porque você é uma pessoa má. Não acontece porque aquela pessoa é uma pessoa que tem ódio, que é má, que é isso ou aquilo. Acontece porque às vezes os outros provocam tanto que desperta a ira naquela pessoa, por melhor que seja o coração dele. Eliseu era um homem de Deus e recebeu a unção de Elias. Então, há uma ordem dele, quer dizer, ele clamava ao Senhor, é claro, e as coisas aconteciam. E foi isso que se deu, ele clamou ao Senhor, porque aquele jovem estava zombando dele e o Senhor o ouviu, né? E deu àqueles jovens um castigo que certamente serviu de exemplo para os outros. Tá? Então, assim, não é como eu já disse, não estou aconselhando você jogar maldição em ninguém, pelo contrário, só estou querendo dizer que às vezes acontece não porque você seja mal, é porque às vezes a pessoa provoca muito a ira em outra pessoa, certo? Então fica com Deus, que Deus te abençoe e que não seja aberto tantas portas com pessoas para te provocar. Que as portas que sejam abertas seja de pessoas que tenham amor no coração e que transmita esse amor. Que te eleve a lugares bons, a coisas boas, a sorrisos e a paz do nosso Deus, amém? Que Deus esteja sempre contigo, te abençoando, abençoando a tua família e te trazendo realmente boas realizações. Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Mas não esquece, gente, não esquece de buscar a Deus, entregar o coração a Deus e
ficar atento para a volta de Jesus, amém? Porque ele em breve volta.